E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Nosso Lar, do Médium Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 12 e agora nós vamos conhecer o umbral, tá bom? Essa é a primeira menção em toda a obra espírita a respeito de umbral, do umbral, né? E o nome do capítulo é O Umbral. Vamos lá? Após receber tão valiosas elucidações, aguçava-me o desejo de intensificar a aquisição de conhecimentos relativos a diversos problemas que a palavra de Lísia sugeria. As referências a espíritos do umbral mordiam-me a curiosidade. A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. O que seria o umbral? Conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório, através dos sermões ouvidos nas cerimônias católico-romanas a que assistira, obedecendo a preceitos protocolares. Desse umbral, porém, nunca tivera notícias. Ao primeiro encontro com o generoso visitador, minhas perguntas não se fizeram esperar. Lísias, ouvindo-me atencioso, replicou: Ora, pois você não andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região? Recordei os sofrimentos passados, experimentando arrepios de horror. O umbral, disse Lísias, começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Bom, vamos lá, gente. Eu vou tentar pontuar frase a frase, item por item, para nós, para eu tentar elucidar para vocês da melhor maneira possível o que é o umbral, porque tem muita gente, tem muitas ideias vagas a respeito. Vamos tentar pontuar, tá bom? Vamos lá. Lísias começa falando que ele começa na crosta terrestre. Sim, o umbral tem ligação direta com a crosta terrestre. Por quê, gente? Porque são os espíritos desencarnados daqui que vão para lá, tá? Não temos, veja bem, notícia nenhuma de que o umbral seja lar de algum espírito que tenha vindo de outro planeta ainda, tá bom? Então, o umbral começa na crosta terrestre, sim, tá bom? Porque são todos os espíritos desencarnados daqui da Terra que vão para lá. Muito bem. E ele explica que é uma zona obscura. O que ele quer dizer, gente? É um local de penumbra, né? É um local de penumbra porque é um ambiente mais, eu diria, mais sólido, mais perto da nossa realidade, né? Ele não ele é um ambiente espiritual, sim, mas ele é bem mais sólido do que em relação ao nosso lar, à Alvorada Nova, que são mundos mais fluídicos, mais leves. Então o umbral tem um ambiente pesado por natureza, né? De espíritos, e eles colocam, né? Que não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados. Quer dizer, eles erraram muito. Eu não gosto da palavra pecado, eu sempre falo isso daí. Pecado é um termo que a religião católica criou. Eu acho que nós sempre incorremos em erros, tá bom? Pecado é um termo muito pesado, né? Eu acho que nós sempre incorremos em erros. Então, sim, nós erramos muito enquanto nós estivemos encarnados aqui, e a gente não consegue sair totalmente do planeta Terra. Nós não conseguimos nos desvincular totalmente do plano terráqueo. Por isso que nós ainda ficamos no umbral, ainda porque nós estamos muito ligados, e muito daqueles erros que nós cometemos aqui, nós ficamos em sofrimento lá, tá bom?
Muito bem. Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Lembrando que quando a gente reencarna, praticamente a gente já sabe tudo, todas as missões, provas e expiações que nós teremos aqui no planeta Terra. Isso aqui é previamente combinado. Praticamente toda a nossa programação, pelo menos aquela programação aquela programação básica que nos vai dar a retidão daquilo que nós devemos fazer, é combinado no plano espiritual antes de nós reencarnarmos, tá bom? Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai, quer dizer, a gente promete que vai cumprir provas e expiações. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo, para só procurar o que lhe satisfaça o egoísmo. Lógico, bem típico da gente. Sempre, outro dia eu falei no estudo do Evangelho, o que é mais fácil a gente seguir? O caminho do bem ou o caminho do mal? Lógico, o caminho do mal é muito mais fácil, né? Porque o egoísmo prepondera ainda em nós, tá bom? Assim é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça, nem paixão é amor. Tudo que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem esquiva a obrigação justa, tem essa bênção indefinidamente adiada. Nós ficamos no umbral o tempo necessário para que nós comecemos a fazer uma revisão da nossa reencarnação, né? Nós começamos a fazer um balanço, deixamos o materialismo não totalmente de lado, mas deixamos a maior parte do materialismo e do egoísmo de lado e começamos a rogar ao Pai, começamos a rogar aos céus para que nos tirem daquele movimento, daquele momento constrangedor, daquele momento desesperador que nós nos encontramos no umbral, tá bom? É isso aqui que ele fala assim, portanto, que o homem esquiva a obrigação justa, quer dizer, o homem, ele assume uma tarefa e não a cumpre, tá bom? Notando minha dificuldade para aprender todo o conteúdo do ensinamento, com vistas à minha quase total ignorância dos princípios espirituais, Lísias procurou tornar a lição mais clara. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, o objetivo essencial e, ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamos-nos ainda mais contraindo novos laços e encarcerando a nós mesmos em verdadeira escravidão. Olha que comparação bacana. Então, vocês imaginam que a gente vem para cá com uma roupa suja. E que ao invés da gente ir lá no tanque lavar essa roupa suja, a gente suja ela mais ainda. Quer dizer, ao invés de nós cumprirmos as provas e expiações e nos corrigirmos, a gente continua não só a incorrer no mesmo erro, como praticar mais erros ainda, né? Muito boa comparação. Ora, se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir à sujidade, pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? Então ele questiona, bom, se a gente se sujou mais, como é que a gente vai voltar para a colônia espiritual mais sujo do que quando a gente foi? Né? Então, Deus deixa a gente, mesmo no umbral, se livrar um pouco daquela sujeira para fazer o resgate novamente para as colônias espirituais. Né? Ele espera que nós nos arrependamos do fundo dos nossos corações, que aquele arrependimento, o arrependimento puro e simples,
verdadeiro, né, para fazer o resgate para a colônia espiritual. O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Ou seja, pode falar o que for, o umbral está ali para nos corrigir, para nos arrependermos, para a gente fazer um exame de consciência de que tudo aquilo que nós praticamos na Terra de errado, que a gente se arrependa do fundo do coração, rogue a Deus para que nós sejamos retirados daquele local, voltemos para as colônias espirituais ou para as colônias de atendimento, prontos socorros espirituais, né? Que para nos refazer o nosso perispírito, para que nós consigamos novamente galgar novas tarefas, uma nova reencarnação com novas tarefas, com novas provas e expiações. A imagem não podia ser mais clara e mais convincente. Não havia como disfarçar minha justa admiração. Compreendendo o efeito benéfico que me traziam aqueles esclarecimentos, Lísias continuou. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior. E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo-se criar-se tal departamento em torno do planeta. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosas, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Quer dizer, o umbral está nesse meio tempo. Gente, ó, é o seguinte, quando a gente participa das sessões de desobsessão, nós pegamos os obsessores propriamente ditos, que dizem, eu não sei por que me mandaram aqui não é meu lugar, o meu lugar é eu estar lá fazendo mal, etc. tal. Essas legiões é que eles estão aqui nos retratando, né? Que nem André Luiz, ele estava numa situação de penúria dele mesmo. Algumas vezes, algumas entidades mais maléficas, né, tinham contato com ele e judiavam dele. Mas ele ainda não foi forçado a trabalhar para eles, porque nós pegamos muitas entidades, gente, muitos irmãos extremamente infelizes, que eles estão tão ligados na Terra, que eles, quando eles passam pela sessão de desobsessão, eles se negam, eles falam, não é possível, eu não tinha que estar aqui. Por que me trouxeram aqui? Meu lugar não é aqui, meu lugar é lá fazendo mal, entendeu? Então é onde a gente aborda e fala assim, meu irmão, você tem certeza que seu lugar é lá? Você tem convicção do que eles fazem com você? Porque o que acontece, gente? Esses irmãos mais infelizes, eles são colocados lá como escravos dessas legiões. Lá dentro das legiões existem hierarquias também. Existem os chefões e existem aqueles supervisores, né? Vamos dizer assim. É uma sociedade com casta, né? Existem castas dentro daquela sociedade, mesmo administrando mal. Existe sim. Então existem aqueles que comandam e aqueles chefões que são os reis, vamos dizer assim. Esses supervisores, abaixo desses chefões, eles mandam que determinado espírito vá ficar como um obsessor, quando não da mesma família, como obsessor de determinada pessoa na Terra, entendeu? Eles dão missão para aquele obsessor ser na Terra. Aí eu já estou entrando num outro mérito, eu estou saindo fora do assunto umbral e vou explicar um pouquinho o que é a obsessão, tá bom? Então, existem sim esses chefões, eles comandam esses irmãos mais infelizes para que eles vão ao planeta Terra e comecem a obsidiar determinada pessoa. Mas aí você vai questionar, pô, mas por que eles, como é que Deus deixa eles mandarem alguém obsidiar
alguém, né? Algum espírito mais infeliz obsediar alguém. Se eles mandam e deixam, é porque essa pessoa merece estar passando por aquilo. Tudo na vida espiritual é merecimento. Tudo na vida espiritual é faixa mental. Tudo na vida espiritual, né, seja encarnado ou desencarnado, é naquilo que nós trabalhamos, naquilo que nós fazemos. Se nós estamos no bem, na caridade, temos fé em Deus, pode mandar quantos espíritos obsessores vierem que não vão obter sucesso. Quanto mais vibrar para baixo, mais inferior for a nossa vibração, mais a gente vai estar abrindo janela e se expondo a esses irmãos mais infelizes. Então, nós só vamos ser obsediados se realmente nós tivermos merecimento disso, tá? Bom, feito isso, eles conseguem nos obsediar? Tá. A hora que acabou, que Deus achou que a espiritualidade já julgou que a gente já sofreu demais na mão desse obsessor, eles retiram esse obsessor de lá e passam para nós nas sessões de desobsessão nos centros espíritas. Esses irmãos, como que nós abordamos eles? Porque eles são levados lá à força, né? Porque é um livre-arbítrio, nesses casos, gente, é um livre-arbítrio vigiado que a gente fala. Ó, você vai obsediar, mas até um certo ponto. A partir desse ponto nós vamos intervir. Aí eles pegam e intervêm, vão lá, intervêm, né? Intervêm e aparecem pra gente lá nas sessões de desobsessão. Quando chega nas sessões de desobsessão, eu não queria estar aqui, vocês me trouxeram forçado, eu não quero saber, eu não quero conversar. Muitos desses espíritos derrubam o médium, batem na mesa, querem fazer bagunça, né? E a gente não deixa, evidentemente, a espiritualidade nos ajuda muito. Como que a gente contra-argumenta isso, né? O que a gente tenta fazer é demonstrar que esse irmão está sofrendo muito mais na mão desses chefões do que se estiver no mundo espiritual conosco, né? Então, assim, um argumento que a gente usa muito, fala, meu irmão, por favor, nos ouça, né? A gente pede para ouvir, porque eles não querem saber de ouvir a gente. Fala assim, você tem certeza que você quer continuar a ser xingado? Quer continuar a ser escravizado? Tem certeza que você quer continuar a ser castigado? Porque eles castigam, gente. Como você fala assim, mas como é que vai castigar um espírito? Eles estão tão naquele terra a terra que eles sofrem como se fossem escravos. Gente, o perispírito deles está tão não é um perispírito tão abstrato, tão fluídico, é um perispírito mais pesado, que eles sofrem como se estivessem encarnados, né? Então sim, os espíritos sofrem, como se estivessem levando chibatadas, como se estivessem levando tapa na cara, como se estivessem levando socos, pontapés. Essa legião do mal funciona assim. É uma judiação que esses irmãos passam. Então a gente tem que recebê-los com muito amor, com muito carinho, para que eles sintam isso e vão para as moradas espirituais, né? Então, a gente argumentando dessa maneira, tem muitas vezes que dá certo, viu? Que eles acabam, porque a gente faz eles perceberem que eles estão sofrendo muito e que não há mais necessidade de ter esse sofrimento, tá bom? Então a gente começa a falar, olha, larga a mão, você está sendo julgado pelos chefões, você está sendo escravizado, você está sendo judiado, e a partir de agora Deus está te dando uma nova chance de você voltar para a vida eterna, voltar para o bom caminho e ter, quem sabe não, e mais para frente se preparar para uma nova reencarnação, entendeu? Então a gente tenta mostrar desse jeito. Isso daí são os procedimentos que a gente faz nas sessões de desobsessão. Eu só fiz essa explicação, gente, para que vocês entendam o que o umbral proporciona, tá? Então, uma das partes do umbral, realmente, são as legiões mais inferiores, tá? É o mundo intermediário.
Dentro do umbral existem espíritos, como foi o de André Luiz, que passou uma parte lá sofrendo por causa do maltrato com o corpo. Ele não chegou a ser submetido aos espíritos mais inferiores, porque ele não havia o merecimento. Mas ele mereceu passar pelo umbral, sim, devido a ter judiado muito do próprio corpo e ter feito, ser muito materialista, ter participado muito de orgias, ter bebido muito. Então, tudo isso é agravante para que ele tenha passado no mundo espiritual, no umbral, por um período de perturbação que nós chamamos. Tá bom? Quem não sabe pelo que André Luiz passou, volta lá no primeiro capítulo, que André Luiz explica a situação em que eles estavam. Tá bom? Para vocês entenderem como que é. Então, o umbral também é um mundo intermediário. É uma das camadas da casca de cebola. Lembra do exemplo que eu dei? Muita gente da Terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o comboio não aparece, pois o umbral está repleto de desesperados, por não encontrarem o Senhor à disposição dos seus caprichos, após a morte do corpo físico, e sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai, essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. É o caso do André Luiz. Nosso lar tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. Lembra que eu falei para vocês que mesmo dentro do umbral tem várias etapas? É zona de verdugos e vítimas de exploradores e explorados. Olha lá que eu acabei de falar para você. Valendo-me da pausa que se fizer espontânea, exclamei: como explicar? Então não há por lá defesa ou organização? Lísias esclareceu: organização é atributo dos espíritos organizados. Que quer você? A zona inferior a que nos referimos é qual a casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. O viajante distraído perde o comboio. O agricultor que não semeou não pode colher. Olha que exemplo maravilhoso. Uma certeza, porém, posso dar-lhe. Não obstante as sombras, angústias do umbral, nunca faltou lá proteção divina. Pausa. Antes de fazer o nosso lar, eu fiz os mensageiros. E lá nos mensageiros tem menção a isso daqui. Dentro do umbral existem vários postos de socorro. Por isso que aqui ele fala assim, ó: não obstante as sombras e angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Entendeu? Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário, ou seja, até o arrependimento. Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor se erigissem muitas colônias como esta, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Creio então que essa esfera se mistura quase com as esferas dos homens. André Luiz comenta: creio então que essa esfera se mistura quase com as esferas dos homens. Sim, com certeza. Lembra ali no começo que ele falou que sai da crosta terrestre? É isso mesmo. O umbral se mistura com a esfera dos homens. Sim. E é nessa zona que se estende os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. O plano está repleto de desencarnados e de formas pensamento dos encarnados, porque, em verdade, todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam e ou destroem, exteriorizadas as vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. Vocês lembram que várias vezes eu fiz referência que todo o nosso pensamento formam magnetismo. Todo o nosso pensamento forma magnetismo. E aqui André Luiz vem confirmar, quer dizer, Lísias vem confirmar para André Luiz, né? Todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças
que criam, transformam ou destroem exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. A nossa ciência ainda não entrou nessa faixa de entendimento da vibração dos nossos pensamentos, né? Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. As missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores no umbral, porque se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil, pelas labaredas e ondas de fumo que os defrontam, os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos, emitidos sem cessar, por milhares de mentes desequilibradas, na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. É necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Ou seja, existem muitos espíritos abnegados que são lá aqueles que resgatam, os mesmos que resgataram André Luiz, são esses espíritos abnegados que vivem no umbral para resgatar esses nossos irmãos mais infelizes, esses nossos irmãos que incorreram muito no erro, né? Gente, muita gente questiona a existência do inferno devido à Igreja Católica, né? Aqui eu vou fazer uma comparação bem assim esclarecedora para que vocês entendam que o inferno não existe. O inferno não existe. Existe a parte do umbral, que é mais um purgatório, propriamente dito. Por que não existe, gente? Vamos lá. Deus é infinito em todas as suas qualidades, vocês concordam? Assim, a melhor maneira de nós explicarmos Deus é dizendo que Ele é infinito. É infinito em amor, é infinito em misericórdia, é infinito em caridade, é infinito em tudo, certo? Muito bem. Vamos supor que numa encarnação nós tenhamos uma encarnação extremamente infeliz, que nós vivamos 60, 70, 80 anos matando, roubando, né? Os espíritos, os primeiros espíritos com aquele mais primitivo ainda, que não entraram na faixa de entendimento do amor de Deus, evidentemente que vão praticar o mal, praticar muito mais o mal do que nós praticamos, porque nós ainda somos egoístas, né? Mas o mal que nós praticamos não é tanto o mal físico, é o mal mental que nós causamos aos outros, né? Mas vamos lá. Vamos dizer que o cara viveu 60, 70, 80 anos roubando, matando, fazendo tudo de mal contra as pessoas, tá bom? Muito bem. Ele desencarna, ok? Vai lá, Deus julga, Deus, infinito amor, infinita misericórdia e infinita justiça. Deus vai lá, julga, olha lá. Primeiro, Deus não julga, né? Mas vamos lá. Deus vai lá, julga, fala assim, não, você pecou, é o pecado que eles usam, né? Você pecou por 80 anos, então você vai ficar na fogueira do inferno pela eternidade. Meu Deus, que Deus justo é esse, em que você errou durante 80 anos e você vai ficar numa fogueira sofrendo a eternidade. Cadê a justiça divina, gente? Então, Deus não é justo. Vocês concordam comigo? Então, por isso que não existe o inferno. A justiça, a misericórdia de Deus é infinita. E falo mais, Deus não tem pressa nenhuma de cobrar, né? O banco da divina providência, as nossas contas não vencem nunca. Eles têm a paciência. Olha, eu fiz esse erro aqui, que é um erro terrível nessa encarnação. Tá bom, então você vai ter 2, 3, 4, 10 encarnações para consertar esse erro que você fez, né? Então, por que Deus não tem pressa, gente? Nós somos eternos. Eu sempre falo nas sessões, nós somos espíritos eternos, herdeiros do amor e da eternidade de Deus, né? Então, Deus nunca vai ter pressa de nos cobrar. Por isso
que nunca, jamais ele criaria um inferno para nós ficarmos na eternidade, gente. Né? Tá bom? Espero que eu tenha sido claro nessa explicação para vocês. Muito bem. Interrompera-se Lísias. Sumamente impressionado, exclamei: Ah, como desejo trabalhar junto dessas legiões infelizes, levando-lhes o pão espiritual de esclarecimento. O enfermeiro amigo fixou-me bondosamente e, depois de meditar em silêncio por largos instantes, acentuou ao despedir-se: Será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço? Fim do 12º capítulo. Então aqui Lísias fala assim: calma, bacana, muito legal você querer trabalhar lá, né? É bacana, mas você já está preparado? Então vamos nos preparar para isso, né? Então é isso, gente. Mais uma vez, esse vídeo é mais longo, mas quando eu faço vídeos mais longos, eu gosto de pontuar certos ensinamentos básicos dentro do Espiritismo, que às vezes a pessoa, o espírita, sabe que existe, mas não tem uma explicação lógica para aquilo, tá bom? Vão lá, minha gente, mais uma vez, os vídeos não são editados, vocês viram meus erros de concordância, meus erros de leitura, meus erros que às vezes dá o branco na hora da gente explicar, né? E então é isso, vão lá, curtam, compartilhem esse vídeo, inscrevam-se no canal para que o algoritmo entenda e mande esse mesmo link, esse mesmo vídeo para outras pessoas espíritas. E você, para a qual eu estou passando esses vídeos, repassem para o maior número de espíritas possível, para que essa nossa querida doutrina fique cada vez mais conhecida, mais praticada e mais estudada. Que assim seja. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.